Bom dia a todos, mais uma vez, a paz do Senhor Jesus Cristo, nesta manhã de domingo, dia 12 de março de 2000, dia 11, perdão, isso que é bom ser casado, né? Completando mais um mês de casado, 6 anos e mais um mês de casados, é sempre bom sermos casados e termos alguém na retaguarda, principalmente quando fazemos algumas citações erradas, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E nesta manhã de domingo nós vamos refletir na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Da carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, assim nos diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus em Corinto, com todos os santos e em toda a Acaia, graça e paz sejam convosco, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, o que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois, assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação, ao qual produz perseverança, para que suporteis as mesmas aflições que nós também sofremos, e a nossa esperança a vosso respeito está firme, sabendo que, visto que sois participantes dos sofrimentos, assim também sereis da consolação. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação pela qual passamos na Ásia, porque foi muito acima das nossas forças, de tal modo que chegamos a desesperar da própria vida. Na verdade, tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos. Vamos no final do capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Veja no versículo 21. Mas é Deus quem nos mantém firmes convosco em Cristo. Foi Ele quem nos ungiu. Foi Ele também quem nos selou e pôs o Espírito como garantia em nosso coração. Invoco a Deus por minha testemunha de que foi para vos poupar e não voltei mais a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos vossos cooperadores para que tenhais alegria, pois é pela fé que estáis firmados. Senhor Deus, louvado seja por esta palavra. Suplicamos o consolo, suplicamos o poder e os atributos que vêm do Espírito de Deus sobre as nossas vidas, para pregarmos e dispensarmos aqui na Tua casa com os dons que vêm de Ti para engrandecer o Senhor Jesus Cristo. Ó Deus de amor, Deus de poder, eu clamo a Tua presença neste momento para falar com os que são da Remanescente Cristã Filadélfia e aqueles que nos assistem pelo YouTube. Em nome do Senhor Jesus Cristo, manifesta o Teu poder, consola, revigora, liberta, revitaliza,
salva, envia o teu livramento, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo poder que emana do teu Espírito, pelo poder que há na tua palavra, que é viva, verdadeira e eficaz. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que seja repelido e afugentado todo espírito imundo contrário à pregação e à propagação da tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Usa a minha vida, Pai Santo, e os meus sentidos. Eu os consolo, eu os coloco à tua inteira disposição, Pai Santo, para que tu possas usar para a tua glória, a honra e a glória ao Senhor Jesus Cristo. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. Amém. Bem, irmão, hoje nós vamos tratar acerca da consolação em momentos difíceis. A proposta do tema que eu trago nesta manhã é o Consolador em meio às tribulações. As ações do Consolador em meio às tribulações. Algo importante nós entendermos que a tribulação significa aflição, passar por um estreito de vida, passar por um aperto em situações da vida. Elas não virão à nossa vida uma só vez e cessarão para sempre. Em diversas fases da nossa vida, às vezes em tempos mais longos ou tempos mais curtos, elas sempre virão. E o intuito destas dificuldades e dessas aflições, de certa forma, é cumprir o desígnio de Deus. Porque aprendemos com o Tiago, lá na sua epístola, que a tentação é do inimigo, visto que a tentação tem por finalidade perverter o nosso caráter, levar a pessoa a ser atraída por suas concupiscências, que são os seus desejos ardentes, são os desejos inerentes da natureza humana, levá-la a praticar, a se viciar, a reincindir e ficar ali presa ao pecado. A tentação é aquela vitrine indecorosa que entristece e que transgride os princípios de Deus, e que nós temos que fugir dela. Nós temos que fugir da tentação e resistir quando não der para fugir, pelo poder do Espírito Santo. Quando não der para fugir da tentação, nós temos que resistir pelo poder do Espírito Santo e da palavra que em nós foi enxertada. Lembre-se de José, que quando a mulher de Potifar, por várias tentativas, veio tentá-lo a ter com ele um caso amoroso, como uma amante dele, né? José resistiu e disse: pecaria eu contra Deus? Entendendo que somos templo do Espírito Santo, nós temos que fazer como José. Quando viu que aquela mulher veio com força para agarrá-lo, ele fugiu da tentação. Nós temos que fazer o mesmo. No livro de Tiago, como eu disse, também existe lá a interpretação, o significado das provações, dizendo lá que as provações são, de certa forma, períodos de tempo em que Deus prova a fé dos seus filhos. Deus tem poder, porque Ele controla o tempo, Ele é todo poderoso, Ele está no passado, presente e futuro, nesse tempo cronometrado em que nós temos, né? Mas Ele é Senhor do tempo, porque Ele pode estar agora já vendo o nosso futuro, o agir que vai acontecer daqui a alguns instantes. As palavras antes de me saírem a boca do pastor Fernando, o Senhor já sabe. O pastor Fernando prepara uma mensagem ao longo da semana inteira, mas quando chegamos aqui, diante das câmeras e diante da necessidade da igreja, a urgência do Senhor é salvar uma alma. Por isso que o Senhor já sabe tudo o que vai acontecer. Então o Senhor Deus, Ele trabalha com o tempo nas nossas vidas. Nós sabemos que o nosso tempo está se esgotando porque estamos envelhecendo. Mas também o Senhor sabe muito bem que, por esperarmos demais, nós começamos a ser atraídos pelas coisas da terra. E quando somos atraídos pelas coisas da terra, pelas vitrines da vida, as vitrines de ostentação da vida, nós somos tentados. E muitas vezes Deus permite que nós passemos
diante da vitrine da tentação, e aí o Senhor prova para nós mesmos, porque, como eu disse, Ele já sabe o que nós vamos fazer e como vamos agir. Ele prova para nós mesmos que nós muitas vezes não estamos preparados. Lembra da situação do apóstolo Pedro? Mestre, vou contigo aonde tu fores. Estou contigo, sou fiel, vou contigo, morrerei contigo. Cuidado com essas afirmações, porque quando somos colocados no crivo da prova, no crivo da provação, muitas vezes nós podemos comprovar com os nossos próprios olhos que nós não temos condição de sustentar nem sentado o que afirmamos em pé, e nem de pé o que afirmamos sentados, porque não podemos mensurar as palavras que estão saindo da nossa boca. Que Deus tenha misericórdia de nós. Então é na provação que Deus vai mostrando quem nós somos, e através da provação, que é um período de tempo estabelecido por Deus na vida dos seus filhos, é que o Senhor vai aprimorando a nossa vida, vai enxertando os frutos do Espírito, para que o nosso caráter fique semelhante ao caráter do Senhor Jesus Cristo, e assim nós vamos adquirindo musculatura espiritual, para nos tornarmos um varão perfeito, valoroso, semelhante ao Senhor Jesus Cristo, copiador dos seus passos. Como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou do Senhor Jesus Cristo. Então entendemos que muitas vezes, diante da provação, as provações elas ultrapassam, em alguns casos, como foi citado pelo apóstolo Paulo, as limitações do nosso corpo, as limitações do nosso intelecto. Você já chegou diante de uma dificuldade no seu ambiente de trabalho, onde você pensou, agora estou perdido, como eu vou me desvencilhar desta situação? E aí o Senhor coloca um anjo, o Senhor coloca alguém mais gabaritado, o Senhor coloca pessoas ao nosso redor e nos fornecem salvação, livramento e ajuda no momento em que mais precisamos. Na faculdade, muitas vezes, recebemos ajuda, né? Então nós temos que aprender que é nessas situações em que somos humildes e reconhecemos as nossas fraquezas e olhamos para Deus que pode todas as coisas, é que o Senhor vai inserindo humildade, as virtudes que são relacionadas com a humildade. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Quando somos arrogantes e presunçosos, o Senhor olha lá de cima e fala: vou deixar este filho arrogante, este filho presunçoso, por mais tempo na provação, para ser esmerilhado, pois é um diamante, mas um diamante pedra bruta. Muitas das suas arestas precisam ser lapidadas, e é por isso que a pessoa demora mais tempo lá no deserto, demora mais tempo na dificuldade, para que as suas arrogâncias venham ser dissolvidas pelo esmeril da provação. Deus faz isso. Algo interessante observarmos que a única experiência que o Senhor Jesus Cristo, que é Deus Todo-Poderoso, porque nele habita toda a plenitude da divindade, a única experiência que ele nunca teve foi a experiência de adquirir uma natureza humana e ser tentado em tudo aquilo que nós, seres humanos, somos tentados. Hebreus 2,14 nos diz isso. Lá no capítulo 5 de Hebreus também nos reafirma essa situação de que ele foi tentado em tudo aquilo que nós, seres humanos carnais, somos tentados. Ele aprendeu por meio das provações e tentações que passou aqui na terra. Note que o escritor de Hebreus é bem claro em dizer que o Filho de Deus, onisciente como o Pai, aprendeu. Lá em Isaías nós vemos que o nosso Deus, o próprio Paulo, repetindo a profecia de Isaías, disse: quem foi seu conselheiro? Quem foi o instrutor de Deus em sua sabedoria? O Senhor Jesus Cristo nunca tinha passado pela experiência humana. E quando ele esteve aqui na terra, ele aprendeu por aquilo que padeceu. Ele nunca tinha passado pela experiência de sentir fome, dor, sede e cansado, mas por amor à tua vida, para que pudesse haver sentimento de salvação no teu coração, como há no meu. Nesta manhã, ele sofreu por cada um de nós. Louvemos ao Senhor Jesus Cristo por isso.
Então vemos que o apóstolo Paulo ele traz uma explanação muito linda acerca das provações que estavam sobre a vida dele, as lutas e as dificuldades. Note que ele fala no versículo 22, mas é Deus que nos mantém firmes convosco em Cristo, e foi Ele que nos ungiu. Ele tinha convicção de que o Senhor o ungiu para as dificuldades que estavam, de certa forma, correlacionadas com o apostolado dele. Nós vemos que praticamente do capítulo 1 até o 7 ele faz algumas afirmações de defesa de fé de que ele verdadeiramente era apóstolo. Algo interessante também, nos momentos da adoração aqui, minha esposa falou muito sobre apostolado, porque ela ouviu uma mensagem ontem sobre apostolado, e isso ficou fresquinho na mente dela. E era algo que eu iria comentar essa manhã, que é algo terrível que acontece hoje dentro das igrejas, no que diz respeito ao excesso de empoderamento que os homens colocam sobre os seus próprios ministérios, né? Veja que o apóstolo Paulo está dizendo que ele, apóstolo de Cristo Jesus, ele fala com muita convicção, porque ele tinha certeza do seu chamamento, do seu comissionamento lá no caminho de Damasco, onde ele se converteu. Aquele que perseguia a igreja com a intenção de destruir a igreja de Cristo, acabou sendo humilhado e cego pelo poder da luz do maior de todos, do Senhor Jesus Cristo. E ali, depois de cego, passou a enxergar as verdades espirituais. E ali ele recebeu o seu comissionamento. Então, o apóstolo Paulo se considerava um apóstolo após o tempo da ressurreição. Porque os outros 11 apóstolos, depois foi colocado o 12º, Matias, né, eles afirmavam que para ser apóstolo tinha que ser uma testemunha ocular, audível e presencial do ministério terreno do Senhor Jesus Cristo, durante ali os seus 3 anos e meio que Jesus esteve comandando os seus discípulos. E eles não aceitavam o apóstolo Paulo. Mas depois nós vemos que da conversão do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo anexa um novo documento que veio da boca do Senhor Jesus para a vida dele. Você também é apóstolo. Paulo, você também é apóstolo. Não é mais Saulo, agora você é Paulo. Porque eu comissiono você, porque você me viu glorificado na tua frente, e eu te comissiono para sofrer por amor ao meu evangelho. Lembra da revelação que o Espírito de Cristo deu para Ananias? Vai na rua direita e ministra a cura sobre Saulo. Senhor, repete de novo. Vai até a rua direita e ministra a cura sobre o apóstolo. Mas é perseguidor, Senhor. Vai até a rua direita, porque esse vaso é vaso que separei para sofrer por amor ao meu nome. Então note que algo interessante, tanto nos outros 11, 12, como também sobre Paulo, é inerente o chamado, o comissionamento para sofrer por amor à exposição do Evangelho. Lá em Isaías 53, nós vemos a revelação do sacrifício expiatório do Senhor Jesus Cristo em forma de libação, uma das ofertas do Antigo Testamento. Além de ser sacrifício expiatório, era sacrifício de libação. Isaías 53 revela que o Senhor Jesus derramou a sua alma na morte, injetou o veneno espiritual da morte na sua carne, para matar em sua carne, para matar em sua morte o veneno da morte, conceder na ressurreição o antídoto da ressurreição pela fé na sua ressurreição, por obra do Espírito que o ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Paulo, lá na carta a Timóteo, ele fala que já me sinto entregue como libação também pela propagação do Evangelho. Tanto o Senhor Jesus como o apóstolo Paulo se consideravam libações. Um para que houvesse salvação. E o apóstolo Paulo, como segundo homem mais importante depois do cristianismo, como libação pela oferta
para que o Evangelho pudesse chegar aos gentios, aos confins da terra. E nós, igreja aqui no Brasil, somos o resultado desse trabalho árduo do apóstolo Paulo, de levar o Evangelho. Então veja que é algo inerente, é algo correlacionado ao apostolado, o sofrimento, as aflições e tribulações. Mas olha nos dias de hoje, chega a ser ridículo. Algumas pessoas fazem afirmação, o que tem em suas empresas, em suas igrejas empresas, né? Eles se afirmam como apóstolos e começam a determinar como se fossem Deus, e começam a determinar como se fossem o próprio Senhor Jesus Cristo, e muitas vezes eles criam por esse mantra de determinismo na mente das pessoas, para que façam e creiam nas receitas mirabolantes de sucesso, e isso gera na igreja tantas decepções, tantas frustrações nessa terra, sem contar os distúrbios emocionais e o ódio e a ira nos casos mais extremos com relação a Deus, porque quando essas pessoas se frustram com esses pseudo-apóstolos empresários vinculados ao dinheiro, eles começam a colocar a culpa em Deus e não nos seus próprios pecados. Algo interessante é que o Senhor Jesus Cristo não fazia nada para agradar ninguém. E quando ele tinha que sentar a pua, quando ele tinha que sentar o rei, ele sentava o rei mesmo. Basta você ler o Evangelho de João, no capítulo 6, onde o povo estava querendo pão, o povo queria que o Senhor Jesus Cristo fosse igual a Moisés. Moisés nos deu maná, nós queremos maná também. Mostra que o Senhor é igual a Moisés e faça maná descer para nós, porque nós queremos, além de pão, não queremos trabalhar mais. Note que o Senhor Jesus Cristo foi áspero ao ponto de toda aquela multidão ser dispersada, porque em seu egoísmo não foram atendidas por aquilo que queriam. O Senhor Jesus Cristo não as atendeu, dizendo: vocês têm que comer da minha carne e beber do meu sangue. Tem que ter comunhão comigo. Tem que vivenciar a minha vida em suas vidas. E vemos que a multidão deu linha. Até alguns que já pretendiam ser discípulos também se deram linha dali. Só ficou os 12. E o Senhor Jesus Cristo olhou para os 12 e disse: e vocês também? Vão querer me seguir? Vão querer continuar me seguindo? Se não quiser, dá linha. Nós vemos que o apóstolo Pedro compreendeu, disse: para onde mais poderemos ir, se só tu tens as palavras da vida eterna? Então não temos para onde ir. Então, com base nesta afirmação do Senhor Jesus Cristo, diante das provações, das lutas que temos passado, para onde mais poderemos ir? O salmista nos ensina: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor. Você está indo por um caminho e você viu que as escolhas, as opções que você tomou na vida só levou você para o beco fechado, para o local estreito, o local onde tem todos os fatores ali para você abandonar o cristianismo, abandonar a sua fé. Aí você lembra da palavra: para onde mais eu poderei ir? Só o Senhor Jesus tem as palavras de vida eterna. Quando você permite que a palavra do Senhor Jesus entre verdadeiramente no seu coração, você começa a entender que você fez escolhas erradas. Você deixou o seu egoísmo, a sua concupiscência, como Ló, olhando para as campinas verdejantes e prósperas de Sodoma e Gomorra. É quando você perde tudo, você começa a ver como eu fui ganancioso, como eu fui egoísta, como eu fui presunçoso no que eu falei. Eu não mensurei as consequências, as implicações das minhas palavras no coração daquela pessoa, e vejo o que eu causei. Então é nessas horas que nós olhamos para o Senhor Jesus e vemos só o Senhor Jesus para reparar. Note que o apóstolo Paulo, por mais que fosse um homem competente, ele reconhecia como apóstolo que o Senhor nos ungiu. Já leu lá em Isaías 61? O Espírito do Senhor Javé está sobre mim. Quando o Senhor Jesus Cristo esvazia-se adquirindo natureza humana, ele jamais deixa de ser Deus, mas ele esvazia-se da plenitude do
seu poder por alguns instantes para depender como humano do poder de Deus para exaltar o Pai e a vontade do Pai. Jesus adquire natureza humana sem deixar de ser Deus, para depender do Espírito de Deus. Note que o apóstolo Paulo também reconhece que o Senhor ungiu. Veja no versículo 22 que ele nos selou, ele nos ungiu. Veja no versículo 21, 2 Coríntios 1, 21, ele fala que o Senhor nos ungiu. Depois ele fala no versículo 22, ele também nos selou. O que é o selo? É aquilo que garante a chegada ao destino. Quando você quer emitir uma carta, você vai à agência do correio, paga as despesas postais, e aquele selo é uma garantia de que a carta vai chegar ao seu destino. Bem assim, quando o Senhor Jesus Cristo nos comissiona, Ele derrama o azeite, que é a presença do Espírito Santo, invisível aos nossos olhos, mas visível aos olhos de Deus. Ele derrama do Espírito sobre nós, nos revigora, nos revitaliza, nos dá dons, poder, e Ele também sela. É garantia de que vai chegar. Mas algo muito interessante: Deus unge, Deus sela, é uma garantia. Ninguém mais pode tirar da mão de Deus o que está selado. Ninguém pode. O diabo vai tentar, os bens vão ser confiscados, braços e membros amputados. Ninguém tira aquela alma da mão de Deus. Mas existe alguém que pode. Você mesmo. Você mesmo pode rejeitar tudo aquilo que Deus dá para a tua vida. Veja a vida de Sansão. Uma vida é um ministério de dons desperdiçados. E só com arrependimento, fazendo trabalho de burro, moendo lá uma pedra de moinho, é que ele se arrependeu. Quanto tempo desperdiçado. Quantos dons e poder dados pelo Altíssimo eu desperdicei. Complicado, né? Não foi só ele não. Quantos homens não descobriram? Talvez Salomão foi descobrir quanta sabedoria, foi muito poder. Nunca um rei recebeu tanto poder intelectual quanto eu recebi. E o que foi que eu fiz da minha vida? Troquei o poder do Altíssimo, a sabedoria do Altíssimo, por um montinho de sabedoria de capetinhas, como Moloque, Baal, Astarote, né? Comecei a cultuar a criação ao invés do Criador, Deus Altíssimo. Mas tem gente que troca, né? Porque quando Deus dá poder para a pessoa, o homem tem que tomar muito cuidado, porque o poder engrandece, o poder enche de orgulho. Nesta mesma carta, capítulo 12, nós vemos que o apóstolo Paulo fala que o espinho foi colocado na carne dele por conta do orgulho, ostentação. E a gente consegue perceber isso, não consegue? As cartas paulinas nos deixam muitas vezes transparecer o orgulho que Paulo sentia pelos sofrimentos da causa apostólica. Prego, oro mais em língua do que todos vós, trago nas minhas costas as marcas das varadas. Se orgulhava por amor a Cristo. Ele fala até um pouquinho aqui nesse capítulo 1, porque ele está defendendo o apostolado dele, né? Então ele trazia esse orgulho, e por isso foi colocado um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo. Não vou tentar aqui interpretar este mistério contido em que séculos e séculos os teólogos vêm tentando interpretar. Não vou aqui me deter a isso, pois isso não é importante agora. Eu só quero que todos saibam que Deus tem concedido poder e comissionado homens ainda nos dias de hoje, mas o ministério é de Deus. A igreja é de Cristo. E você, pastor, é responsável por tudo aquilo que sai da tua boca, da forma como você tem conduzido o teu ministério, se com estratégias legítimas ou ilegítimas, se são estratégias contidas na palavra de Deus ou se são estratégias ilegítimas vindo de estratégias e recursos mundanos para fazer a tua obra crescer, o teu ministério crescer. O Senhor sonda as intenções do teu coração, as intenções com que você executa as tarefas na casa do Senhor.
Louvado seja. O apóstolo Paulo vem defender o seu ministério aqui no capítulo 1. Eu sou apóstolo comissionado. O Senhor me comissionou para esta grande obra. Veja que ele fala que ele deseja, que é algo que todo apóstolo deve desejar. A graça e a paz seja convosco. Graça é algo que não pode ser mensurado. É o amor de Deus expresso por cada um de nós na cruz do Calvário, pelo Senhor Jesus Cristo. O próprio Filho de Deus. E essa é a diferença do amor de Deus, da graça do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo, que as outras religiões, os outros ismos não têm. Comunismo, islamismo, hinduísmo, budismo e tantoísmo promete paraíso na terra, paraíso utópico. Até a ONU, com a fé Bahá'í, promete um paraíso utópico nessa terra, mas sem purificar o homem da sua natureza. Quando a igreja não estiver mais aqui nessa terra e ser arrebatada, eu quero ver como é que a ONU vai controlar o islamismo, que tem sede de poder. Eu duvido que a ONU controle. Ou se não vai usar a ONU, que a ONU é comandada por Satanás, por Lúcifer, se não vai usar o islamismo para destruir todos os outros ismos, né? A verdadeira graça, a verdadeira paz só pode ser consolidada por Jesus Cristo na vida de criaturas transformadas e purgadas de todo mal, que é no reino eterno. O Senhor Jesus Cristo está esperando o momento para aqueles que desejam definitivamente, efetivamente, sejam purificados de todo mal, quando toda lágrima, toda dor, enfermidade, num corpo incorruptível, imperecível, ser concedida à sua igreja. E assim haverá paz perpétua e um reino de paz eterna. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Graça e paz, a paz, a ira que Deus sentia para cada um de nós com relação aos nossos pecados, foi aplacada na cruz do Calvário, porque todo o ódio e a abominação que Deus sente com relação ao pecado foi aplacada na vida de um só, de um perfeito, o Senhor Jesus Cristo. E agora, todos nós que arrependidos olhamos para o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, nele agora temos a consciência tranquila de que Deus não está mais irado conosco. Deus vê alegria em nossas vidas, Deus nos vê como filhos, porque desejamos, por mais que estejamos nesse corpo inclinado ao mal, nós desejamos por convicção: eu quero viver eternamente para adorar o meu Criador, o Deus Altíssimo. Por isso sentimos paz, a paz do Espírito Santo em nossos corações. Louvado seja. Vamos ver agora esses versículos que nos sucedem, do versículo 1, 3 em diante. Algo muito importante que ele nos diz acerca das ações do Consolador